Graças a Deus. Então vamos continuar, vamos separar as turmas. Vamos então continuar falando a respeito do atributo do amor de Deus. Nós vimos na primeira aula, a respeito do atributo do amor, que o amor é o vínculo da perfeição, como diz Paulo na Epístola aos Colossenses. E nós vimos que esse relacionamento das três pessoas da Trindade na eternidade, esse vínculo que havia entre as três pessoas da Trindade na eternidade era um vínculo de amor. Nós vimos também a respeito da ira de Deus, que a ira de Deus nada mais é do que o seu amor pelo que é bom, pelo seu amor pelo bem. Então, quando nós dizemos que Deus se ira contra o pecado, que Deus aborrece o que é mal, que Deus odeia o pecado e o pecador, nós estamos falando, na verdade, que Deus ama aquilo que é bom, Deus ama a santidade, Deus ama aquilo que é puro, Deus ama aquilo que é perfeito, e Deus tem uma justa consideração a respeito das suas próprias perfeições. Então, Deus ama primariamente a si mesmo. Deus olha para si e vê todas as suas perfeições e vê como elas são boas, como aquilo é bom e puro e amável, como ele é portador de toda qualidade moral, de toda qualidade ética, de toda perfeição. Ele é o único que é bom em si. Naquela resposta que Jesus dá a quem lhe aborda dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas bom? Só um é bom, que é o Pai. O que Jesus está querendo dizer ali? Que Deus possui em si mesmo todas as qualidades necessárias para ser Deus. Quando nós olhamos para ele, ele possui todas as virtudes, todas as perfeições, todas as qualidades e características que se espera de um Deus. Então, olhando sob qualquer aspecto para Deus, ele é bom. Não há parte que não é boa. Você já viu uma maçã, quando elas têm uma certa podridão de um lado, tem um machucadinho, o resto todo tá bom, mas tem um lado ali que está meio machucado, meio ferido, você não diz que aquela maçã é perfeita, é boa. Talvez até você corte um pedaço para comer o restante, se não foi toda infectada, mas a maçã não está boa. Então, uma maçã boa, perfeita, é quando nós olhamos para uma maçã e tudo que nós esperamos de uma maçã, ela possui. Ela está perfeita, a casca está intacta, o seu miolo está intacto, as sementes estão intactas, todas no devido lugar. Então, Deus tem uma justa consideração a respeito das suas próprias qualidades, e então a sua ira, por assim dizer, é amor. Ele se ira daquilo que é mal, porque ele ama aquilo que é bom. E nós vimos também como o amor de Deus é comunicado a nós. Como nós podemos ser objetos desse amor, seres imperfeitos, seres caídos, seres sobre os quais, quando Deus olhava, tudo que ele via era pecado, era imperfeição. Como nós podemos ser objetos do amor de Deus? E nós vimos que para isso acontecer, foi necessário Deus providenciar Cristo Jesus. Deus providenciou em Cristo e a nossa união com Cristo pela fé. Cristo é o cabeça do qual nós somos o corpo. Então a nossa união em Cristo pela fé fez com que sobre nós fosse possível repousar de forma perene o amor de Deus. Então nós vamos seguir hoje falando a respeito do amor que é comunicado a nós, de modo que nós possamos exercer essa virtude, tá? O amor comunicado a nós não sendo o homem objeto desse amor, porque nós vimos que em algum sentido nós podemos afirmar que Deus ama toda a criação. Deus ama, por exemplo, os animais, sim ou não? Deus ama um cachorrinho? Deus ama um animal? Deus ama a vida daquele animal. Significa que Jesus morreu por aquele animal? Não, mas Deus ama tudo aquilo que ele criou. Nós vimos o texto de Mateus no capítulo 5, nós vamos inclusive lê-lo novamente mais para o final da aula. Mas Deus, em certo sentido, ama tudo o que criou. Porém, o seu amor não pode repousar de forma perene, perfeita, de modo a proporcionar salvação em todo o homem. Porque nem todo o homem foi eleito para estar em Cristo. Então, Deus providenciou em Cristo Jesus a nossa perfeição, a nossa justificação, de modo que nós, hoje, somos objetos desse amor. Mas a intenção de nós estudarmos na aula de hoje é o amor comunicado a nós, de modo que nós possamos exercer essa virtude.
Como eu recebi esse amor, nós já vimos que é em Cristo Jesus. Agora, como eu posso colocá-lo em prática? Como eu posso exercê-lo? E eu queria que algum irmão lesse a primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 19. Perfeito. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Antes de nós continuarmos, tem alguma dúvida até aqui? Alguma consideração das últimas aulas? Alguém quer falar? Alguém quer perguntar algo? Podemos seguir? Então tá bom. Então nós acabamos de ler, o Breno leu em 1 João, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a primeira consideração que eu quero fazer é que nós não o amamos porque nós somos forçados a isso. O argumento de João aqui é que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, uma análise bem simples do texto, à primeira vista, nós percebemos, antes de tudo, que a causa primeira do amor de Deus não está em nós. Ou melhor, de nós amarmos a Deus, e inclusive nós vamos ver também de nós amarmos uns aos outros, a causa primeira não está em nós. Nós não podemos amar de nós mesmos, é um atributo de Deus comunicado a nós. Só que o que João vai dizer é que nós o amamos porque ele nos amou. João não está dizendo, nós o amamos porque ele nos forçou a amá-lo. Assim como a doutrina da graça irresistível deve ser entendida, da seguinte maneira: a graça é irresistível. Não significa que eu estou sendo conquistado pelo amor de Deus de modo a fazer algo a contragosto. De modo que eu estou sendo salvo, mas eu não quero ser salvo. A minha intenção é não ser salvo, é não ir a Cristo. Mas aí, eu estou indo a Cristo porque a graça é irresistível. De fato, eu não quero ir a Cristo enquanto eu estou morto nos meus delitos e pecados. Porém, a partir do momento que essa graça me alcança, o que Cristo faz é alterar a minha vontade. Então, nós estamos indo a Cristo porque nós queremos. A pergunta é, por que nós queremos? A pergunta não é se eu quero ir a Cristo. Eu hoje, de fato, alcançado por essa graça que é irresistível, eu quero ir a Cristo. Eu o amo porque ele me amou primeiro. A pergunta é, por que eu quero ir a Cristo? Nós podemos afirmar que o homem natural nunca quer ir a Cristo. Amém? O homem morto nos seus delitos e pecados, ele nunca quer ir a Cristo. Porém, o homem, quando é regenerado, a única atitude possível para esse homem que foi encontrado pela graça de Deus é ir a Cristo. Da mesma maneira que tudo que o homem natural pode fazer é rejeitar a mensagem do Evangelho, tudo que o homem regenerado e encontrado pela graça de Deus pode fazer é ir a Cristo. Então a pergunta não é se eu quero ir a Cristo. Nós não queremos enquanto estamos mortos. A partir do momento que fomos encontrados, porque senão parece que Deus está salvando pessoas a contragosto. E não é verdade. Deus, na regeneração, Deus modifica as nossas afeições, para utilizar um termo que era muito popular entre os puritanos e hoje meio que caiu em desuso, não é? Então, as nossas afeições, os nossos afetos são modificados. Então, as cordas pelas quais Deus me laçou são cordas de amor. Amém até aqui? Deus nos encontrou e nos laçou com cordas de amor. A sua graça é irresistível, de modo que ele mudou as minhas afeições. E eu, que só podia resistir a ele, porque eu estava morto, agora tudo que eu posso fazer é ir a Cristo. Eu não posso rejeitá-lo, porque senão a graça seria resistível ou resistida. Então, nós o amamos, o argumento de João é, nós o amamos não porque ele nos obrigou. Nós o amamos não porque ele é soberano. De fato, nós sabemos que é. Em certo aspecto, nós o amamos porque ele é soberano. Mas não é essa a abordagem que nós estamos tendo a respeito do amor. Então, nós o amamos porque ele nos amou. Então, quando esse amor se revela no nosso coração, nós não podemos resistir. Tudo que nós podemos fazer é ir a Cristo. A segunda consideração é que, embora o amor seja acompanhado por certas emoções, o amor em si
não é uma emoção. Então a Bíblia fala do amor como a disposição de pensar ou de agir com relação a Deus e aos meus irmãos, obedecendo e respeitando a lei divina. Ou seja, eu devo tratar a Deus e tratar os meus irmãos a partir da sua lei. Isso é amor. Amor não é essa emoção que o humanismo secular tenta definir, não é? Essa emoção arrebatadora, meio adolescente, inconsequente, meio passiva, sabe? Eu tô andando do nada assim, de repente eu tô amando, não é? Eu estou em busca de um amor. As canções falam de amor, os poetas falam de amor, as pessoas vivem atrás de um amor. O solteiro quer amar, ele quer casar. Os casados no mundo querem amar, a despeito de já serem casados, e talvez já não sintam mais aquela emoção pelo seu cônjuge, estão em busca de serem felizes e de amar. Isso não é amor bíblico. O amor bíblico nos é apresentado de maneira que a forma com que eu trato Deus, que eu me relaciono com Deus, e a forma com que eu me relaciono com os meus irmãos, eu devo obedecer às leis divinas, aquilo que foi estabelecido, de modo que, quando quando nós encontramos, eu vou passar para o argumento de Paulo depois, senão eu vou pular minha linha de raciocínio. Quando nós abordamos, por exemplo, os mandamentos da lei moral, obedecê-los em si, ativamente, e de forma objetiva, não subjetiva, isso é amor. Então, quando a lei diz assim, não adulterarás, quando eu deixo de adulterar e preservo a pureza do sexo e do casamento, eu estou amando, isso é amor. Quando eu deixo de furtar e causo prejuízo a outro, de modo que eu me beneficio com o prejuízo do outro, eu estou amando. Essa é a definição de amor. Quando eu não cobiço aquilo que é do outro, eu estou exercendo amor para com outras pessoas, que eu deixei de cobiçar aquilo que era dele. Da mesma maneira, Jesus definiu o amor para com Deus dessa forma. Jesus disse assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou nós podemos ler ou entender de forma diferente. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama. Não é aquele que diz que me ama. Não é aquele que vem para o culto e sente uma forte emoção, chora muito, copiosamente, e busca estar sempre envolvido com uma forte emoção, em detrimento de obedecer aquilo que Deus estabeleceu de forma objetiva. Então veja, muitas pessoas são capazes de se emocionar quando vem uma reportagem, por exemplo, que causou um mal a uma pessoa. Você vê uma reportagem de uma criança que foi sequestrada, por exemplo, ou abandonada, ou morreu, ou alguém que sofreu um grave acidente, ou você tem a notícia de um vizinho, ou de um determinado parente que está sofrendo muito, e muitas pessoas, quando olham essas notícias, elas são capazes de ter uma forte emoção dentro de si, ficam emocionadas, chocadas com aquela notícia, mas essas mesmas pessoas, muitas vezes, são incapazes de realizar qualquer sacrifício objetivo ou ter qualquer atitude objetiva em favor de suprir ou de ajudar aquele sofrimento que aquela pessoa está passando. Então ela é capaz de se condoer muito com um mendigo largado na rua, mas ela é incapaz de exercer uma esmola. Então ela não ama. Ela tem uma emoção, sabe, passageira, humana, subjetiva, que pode acontecer ou não. Eu posso passar 10 vezes por um morador de rua, e em 9 eu não senti nada, mas em uma eu senti uma emoção. Mas se nas 9 que eu não senti nada por ele, eu exercer uma esmola ou ajudá-lo, naquele momento eu o amei. Se naquela única vez que eu passei por ele, eu não fiz nada de objetivo por ele, se eu não exerci misericórdia, se eu não o ajudei, mas fiquei muito emocionado. Fui para casa triste. Isso não é amor. Amor, então, é um padrão objetivo de conduta, e nós estamos estudando a lei aqui nas quintas-feiras, na Epístola aos Gálatas, o Túlio está dando aula. O amor é o cumprimento da lei. Não existe amor
Não existe amor sem observar esses padrões objetivos estabelecidos por Deus. Então vamos ler, algum irmão pode ler Romanos no capítulo 13, versículo 10? Romanos 13, 10. Amém. O cumprimento da lei é o amor. Não é uma forte emoção. Não é algo que mexe com o meu interior. Imagina ter de ficar, ou de ter de participar, ou de se relacionar com Deus através da emoção. Quantos de nós nos emocionamos? Quantas vezes nós nos emocionamos diante de Deus? Vez ou outra. Vez ou outra. E veja, abrindo um parêntese aqui, não há nenhuma crítica, muito pelo contrário, a nos emocionarmos ou entregarmos as nossas emoções a Deus. De maneira nenhuma. É muito bom você, e você deve isso, inclusive a Ele, entregar as suas emoções. Nós vamos encontrar diversos relatos na Bíblia. Nós vamos encontrar Ana, por exemplo, chorando e triste quando orava por Samuel. Nós vamos encontrar aquela mulher que chorava lavando os pés de Jesus e enxugava os seus pés com os seus cabelos. E Jesus disse que o tratamento que foi dispensado a ele por aquela mulher foi um tratamento correto, em detrimento da atitude do fariseu, que não havia dispensado boas maneiras e boa conduta para com Jesus. Então, as nossas emoções podem e devem estar diante do Senhor. Nós podemos chorar e nos emocionar diante dele. Nós podemos e devemos. Não há nada de mal, pelo contrário, é bom. Porém, o nosso relacionamento, o nosso vínculo da perfeição, para utilizar o termo de Colossenses, é o amor, ou seja, o cumprimento objetivo da lei. E perceba que nós lemos aí que o amor é o cumprimento da lei. O amor não é a substituição da lei. Então veja, não é assim que Paulo está dizendo, olha, eu vou amar o meu irmão ao invés de cumprir a lei. É isso que Paulo está dizendo? Eu vou substituir o cumprimento da lei pelo amor ao meu irmão. Não é isso que Paulo está dizendo, pelo contrário. O que ele está dizendo é o seguinte: tratar o meu irmão, tratá-lo de acordo com a lei, cumprir a lei é o amor. Quando eu te trato a partir dos princípios estabelecidos por Deus, basicamente, ou prioritariamente a sua lei moral, os 10 mandamentos e dali diversos outros mandamentos, mas quando nós tratamos uns aos outros a partir da lei de Deus, nós estamos a cumprindo em amor e nós estamos exercendo amor. Alguma pergunta até aqui? Alguma consideração? Podemos seguir? Amém. Então vou fazer uma pergunta. Qual é a relação do amor, tendo esses princípios que nós estabelecemos até aqui, qual é a relação do amor com o conhecimento? Alguém pode me dizer? O que você acha, a partir do momento que nós estabelecemos esses princípios, qual é a relação do amor com o conhecimento? Se o amor é o cumprimento da lei, você precisa conhecer a lei para amar. Perfeito. Então, se eu desconheço a lei, se eu desconheço a Bíblia, se eu desconheço aqueles que são os deveres exigidos a mim, eu sou incapaz de amar, ainda que eu me emocione muito. Não é verdade? Vamos ler, alguém pode ler Filipenses 1, 9 e 10? Quem achar pode ler. Verso 20. Que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo, algum até os virtudes. Amém. Então Paulo está orando pelos filipenses, dizendo assim, que o vosso amor cresça em toda ciência e conhecimento. De modo que conhecimento sem amor
ou seja, conhecer sem colocar em prática é vão. Porém, é impossível o amar sem conhecimento. Então, nós devemos ser diligentes na busca do conhecimento das leis de Deus, da palavra de Deus. Se nós queremos crescer em amor, e o amor é o cumprimento da lei, objetivamente falando, eu tenho de conhecer qual é esse conjunto de normas, esse conjunto de regras que me são exigidas. Eu não posso alegar desconhecimento, dizer assim, Senhor, eu não amei mais porque eu desconheci a tua palavra. Lembra Jesus falando a respeito daqueles dois servos? Um conhecia a vontade de seu senhor e outro não conhecia a vontade de seu senhor. Ambos deixaram de fazer o que seu senhor queria. O servo que não sabia a vontade de seu senhor e não a fez, ele recebeu poucos açoites. Aquele que sabia a vontade de seu senhor e não fez, recebeu muitos açoites. Mas veja, aquele que não sabia a vontade de seu senhor não foi culpado por não fazer a vontade de seu senhor. Você não vai chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu não sabia. Eu desconhecia. Você não pode alegar desconhecimento. Por quê? Porque se Deus nos criou para a sua glória, nós devemos ser diligentes e ter tempo de entender e de buscar e de saber qual é a vontade de Deus para nós. Faz sentido para você? Jesus não poupou, ou disse que não seria poupado, né, naquela história que ele contava. Jesus não disse que seria poupado dos açoites aquele que não sabia a vontade de seu Senhor. Disse que receberia menos. Por quê? Porque Deus é justo. Aquele que não sabia recebeu menos açoites do que aquele que sabia a vontade de seu Senhor. Porém, ninguém será poupado por desconhecimento da lei. E eu não sei se você sabe, na lei brasileira é a mesma coisa. Sabia disso? Com exceção de pequenas exceções, por exemplo, povos indígenas que não falem português e etc. Algumas exceções de pessoas são poupadas por desconhecer a lei. Porém, nós não seremos poupados, por exemplo, se você estacionar num lugar que é indevido ou fizer uma conversão de mão que é proibida. Se você dizer que não sabia, não vai mudar nada. A multa vai chegar para você do mesmo jeito. Tem gente que tem arma em casa, por exemplo, né? Tem gente que tem a arma e aí pula o ladrão lá no seu quintal, aí o cara, em legítima defesa, dá 10 tiros no cara. Veja, não estou julgando moralmente o que deve ser feito ou não, né? Ladrão, enfim, nós sabemos as punições bíblicas que Deus estabelece para cada um desses pecados. Porém, pela lei brasileira, a legítima defesa só se aplica de modo a você impedir que a injusta agressão continue e você tem que se defender em medida proporcional. Ou seja, o cara pulou com uma faca, você deu 10 tiros nele, não adianta você alegar legítima defesa ou dizer assim, eu não sabia. Eu achei que eu podia me defender. Aí você descarregou a pistola no cara. Alegar desconhecimento não vai salvar ninguém das punições. E biblicamente também, nós vimos aqui Paulo falando, olha, aos Filipenses, eu estou orando a Deus por vocês, para que vocês cresçam em toda a ciência, em todo o conhecimento. Então, se você deseja cumprir a lei de Deus, amar, ser edificado em amor, crescer em amor, você vai precisar se dedicar na leitura, nos cultos públicos, em participar das aulas, como todos nós estamos fazendo aqui, em vir às quintas-feiras, em aplicar o seu coração a estudar na sua casa, em ler os nossos símbolos de fé. Você vai precisar estudar para crescer em amor. Eu só posso te amar mais se eu sei aquilo que Deus exige de mim com relação a você. Como eu devo tratá-lo? E aonde está isso? Na lei. Então, o amor não é esse sentimento adolescente, um sentimento passivo que eu não sei quando vem, quando não vem. Imagina, toda vez que eu fosse orar, eu ficar esperando esse sentimento passivo me arrebatar, e a oração só foi, como dizem, uma oração forte, né? Só foi uma oração forte quando eu sentisse alguma emoção. Eu ia viver arrasado. Agora, se eu sei, por exemplo, que o domingo é o Shabat do Senhor, e eu me preparei para guardá-lo, por exemplo, no sábado, eu me preparei no dia da preparação, e eu objetivamente vou guardar o domingo. Eu não preciso me emocionar do domingo. Eu já estou amando a Deus. Objetivamente, eu estou cumprindo a lei. Então, se eu preservo a pureza sexual no meu casamento com a Sloane,
Eu estou a amando. Eu não preciso todo dia levar um buquê de flores. Seria bom, né? Pelo menos às vezes. Mas eu vou amá-la se eu cumprir a lei. Então, quando eu não digo falso testemunho a seu respeito, eu estou te amando. Não é quando eu te abraço, dou 2 tapinhas nas costas e viro com falsidade. Isso não é amor. Falar que é amor, se emocionar. Tem uma série que eu gosto muito, Grey's Anatomy. Alguém conhece? Já viram? Eu gosto muito dessa série. Aí o personagem principal é o Derek, né? É um médico. Ele é um casal principal, né? O Derek e a Meredith. E aí o Derek tem um amigo de infância que ele ama muito, segundo os padrões do mundo. E esse amigo ficou com a esposa dele, o traiu e tal, em determinado momento, e aí eles se reencontraram, e toda vez que os dois estão juntos, como eles foram criados juntos, tem aqueles olhares de amor, né? O Derek, mesmo ele, o seu amigo, eu esqueci o nome dele, tendo ficado com a sua esposa, ele olha assim e fala assim, poxa, esse cara é meu amigo, eu amo tanto. Que amor é esse que o mundo tenta impor, o amor de Hollywood, como se o amor fosse esse encontro mágico, passivo. Olha como eu gosto desse camarada. Não é uma coisa nenhuma, gente. Amor é objetivo, amor é prático. Tanto assim que pessoas de todas as personalidades, uns mais frios, outros mais calorosos, mais falantes, uns mais fechados, todos esses, o amor está disponível a todos nós. Basta nós cumprirmos a lei. O amor é o cumprimento da lei. E é assim que nós podemos exercer esse atributo comunicável de Deus. Amém? Vamos continuar então? Alguma pergunta até aqui? Pode falar. Pode falar. Assim, definir as palavras vai depender da linha filosófica ou da linha de raciocínio que você aborda. Para o mundo secular, para o humanismo secular, esses conceitos já variaram de diversos modos, enfim, já tiveram vários conceitos, diversas definições. Porém, o que o mundo vai chamar de amor é basicamente esse sentimento passivo. Quando eu digo passivo, é o seguinte, que você não decide tê-lo. Ele é subjetivo e passivo. Por que ele é subjetivo? Porque eu não sei o que é. Já viu quando a mulher, acontece muito com a mulher, quando a mulher está com vontade de comer alguma coisa, mas ela não sabe o que é. Mas é alguma coisa assim, gostosa, docinha, depois do jantar. Toda mulher tem isso, né? Mas o que é? Nem sempre sabe, às vezes sabe, né? Mas nem sempre sabe o que é. Você sabe? É o... Aí a gente quer... Mas é o quê? É subjetivo. Pode ser que seja um pouco mais doce, um pouco mais amargo, é uma coisa diferente. Então, o amor no humanismo secular é esse sentimento que vai me arrebatar de repente. Ou seja, passivo. Eu não escolho amar. Só que se nós formos olhar o único que pode definir o que é o amor, que é Deus, ele vai dizer que o amor é objetivo. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É mais ou menos o seguinte, não vem de lorota para o meu lado dizendo que me ama se você me desobedece. É o que Jesus está dizendo. Não adianta dizer que me ama e viver a tua vida a teu modo. Você não me ama coisa nenhuma. Não acredito em você. Jesus está sendo prático. Ele fala, você me ama? Guarda os meus mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Preserve o culto da maneira que eu estabeleci. Segundo o mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Então eu preservo o culto. Você me ama. Eu começo a florear o culto, como os papistas, a igreja de Roma. Eu começo a criar indulgências. Então você não me ama. Pode chorar, pode dizer que ama. É objetivo. E a paixão, na verdade, hoje, o que o mundo chama de amor é paixão. O camarada é casado, mas ele quer sentir no coração uma coisa diferente. Ele quer amar, ele quer se dar a oportunidade de ser feliz. Como nós vamos usar o exemplo no final da aula, mais para o final da aula, do Henrique VIII, rei da Inglaterra, na época da Reforma, na verdade, na época da criação da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra, o camarada teve 6 mulheres. Então, assim, e todas mortas por ele, tá? Todas executadas. Então, a forma que nasce a igreja anglicana não é não é com a melhor das intenções, digamos assim, ainda que depois os reformadores tenham seguido por vias tortas, digamos assim, Deus tem a sua providência e é perfeito nela,
os reformadores assumiram e se desligaram, pelo menos por um tempo, se desligaram do papismo e de Roma. Então, o amor é objetivo. Vamos ler Mateus 22? Versículos 36 a 40. Vamos ler agora, para a gente continuar o raciocínio, a partir do momento que definimos amor, o que vai ser exigido de nós para nós exercermos esse atributo do amor? O que vai ser necessário nós fazermos com o nosso eu, com a nossa velha natureza? Algum irmão pode ler, do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós já vimos que amar é cumprir objetivamente a lei, isso vai exigir de nós nos amar menos. Para que o objeto do nosso amor seja direcionado a algo fora de nós, nós vamos precisar necessariamente nos amar menos. Lutero utilizou um termo, né, que tinha sido cunhado por Agostinho inicialmente. Lutero trabalhou melhor esse termo, que era o homem, o homo incurvatus em si. É o homem encurvado em si mesmo. Lutero dizia que a raiz do pecado é que o homem, ele ama a si mesmo. Ele tem até uns desenhos, umas artes, que é o homem assim, ó, é virado para si. O homem se ama. Perceba que não há um mandamento bíblico dizendo que você deve se amar mais. Não é necessário. Pelo contrário, o mandamento parte do pressuposto que você já se ama o suficiente. Olha o que ele diz: ame o próximo como a si mesmo. Ou seja, você se ama bastante. Você já se ama o suficiente. Então, transfira esse amor, tenha como objeto do seu amor, além de Deus, o seu próximo. Não ame a si mesmo. Então, perceba como são as coisas. Às vezes, isso acontece até dentro da igreja. Alguém diz assim, ó: olha, eu saí da igreja tal porque faltava amor. Aquela igreja não amava do jeito que ela tinha que amar, não é? Ela não dava a atenção que deveria dar, ou certas coisas não aconteciam da maneira que devia acontecer. Precisa de mais amor naquela igreja, então eu saí. O que aquela pessoa está querendo dizer de forma geral? Que faltava amor para quem? Para ela. Que ela não estava sendo amada. Ela não está dizendo que faltava amor entre os irmãos de modo geral. Ela nem tem como medir isso. Ela nem tem como saber. O que ela está dizendo normalmente é o seguinte: essa igreja me ama muito pouco. As coisas não estão saindo da maneira que eu pensava que deveriam. As coisas não estão no lugar como eu queria que estivessem. É sempre eu. É o homem encurvatus em si. É o homem preocupado consigo mesmo. Essa igreja ama pouco demais a ele. Só que veja, se ele cumprisse o mandamento que diz: ame ao teu próximo, a Deus acima de tudo, é o teu próximo como a si mesmo, ele, ao olhar para o próximo, ao olhar para o corpo de Cristo, para os outros irmãos, ele ia exercer piedade e benevolência com eles, porque todos nós exercemos benevolência conosco. Quando nós fazemos alguma coisa, nós sempre temos uma boa desculpa. Nós cometemos algum pecado, nós sempre temos um motivo. Quando minha mulher me pede algo e eu esqueço, eu sei exatamente a razão pela qual eu esqueci. E é um bom motivo. Sempre é um bom motivo. Mas quando é o outro, se eu amar o outro da mesma maneira que eu me amo, eu vou ponderar as razões pelas quais o outro também esqueceu. Então, quando alguém diz que a igreja ama menos, na verdade ela ama menos, ela não está cumprindo o mandamento. É ela que não está cumprindo. Porque se ela amasse o irmão como ela se ama, na mesma proporção na qual ela se ama, ela seria muito benevolente com o irmão. Eu passo pano para mim, porque eu não vou passar pano para você. Não é ser condescendente com o pecado, mas com a pessoa em si, um cuidado, o afeto.
Faz sentido para você essa construção? Mas o homem é encurvatus em si. Então é antinatural amar menos a nós mesmos. É antinatural. Já viu alguma pessoa que teve AVC? Como ela tem algumas sequelas e muitas ficam assim, né? Meio que curvadas, sabe? Com os nervos curvados. A minha avó, por exemplo, a mãe da minha mãe, faleceu tendo um AVC. Nós cuidamos dela durante um tempo no qual ela tentou se recuperar. E ela ficava com a mão assim, né? Um lado parado e a mão muito curvada para si. E ela fazia fisioterapia, de modo que ela tentava voltar os movimentos ao normal. Então, esses somos nós. Encurvados para nós mesmos, tentando fazer uma fisioterapia, tentando ser santificados por Cristo, de modo que nós paramos de estar voltados para nós mesmos e nos voltarmos uns para os outros. Mas é difícil. Não é sem sofrimento que alguém faz uma fisioterapia e tenta se recuperar. De modo que, quando na justificação, por um ato livre da vontade de Deus, perfeito, através da sua infinita graça, Deus imputa a perfeita obra de Cristo em nós, de modo que até o que me é exigido, que é o arrependimento e a fé, Deus me dá como um dom. Na santificação, a porta é estreita, o caminho é apertado, e nós vamos passar por um processo. Ao amar a Deus mais do que a mim mesmo, ao tentar amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo, ou seja, ao obedecer ou tentar obedecer e praticar a lei de Deus, a lei objetiva, eu estou passando por um processo de santificação no qual não será fácil. Não é como na justificação. Amém até aqui? Vamos continuar então? Vamos ler, tem mais 2 textos, talvez um e deixemos o outro para depois. Vamos ler João no capítulo 8. Eu vou pulando alguns versículos. Podem me interromper, quem quiser falar. Vamos ler alguns versículos, eu vou passando os versículos. Primeiro 12, olha só. Me perdoem, eu vou ler outro texto antes, porque eu acho que vai ficar sem sentido. Eu queria pular por causa da hora, mas vai ficar sem sentido. Antes de ler João 8, eu vou ler Efésios 5. Eu acabei de olhar aqui, eu acho que vai ficar... Acho melhor a gente seguir o cronograma. Vamos para Efésios 5, versículos 1 e 2. É porque como Efésios 5 é mais longo, eu queria pulá-lo, mas vamos sem pressa. Efésios 5, 1 e 2. Eu vou ler, diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. A palavra original aqui de imitadores é mimetes. É como se vocês devem ter ouvido falar essa palavra em português, já mimetizar. Mimetizar é imitar, é fazer igual. A palavra originalmente, ela era usada como para um falsificador, para um copista. Então, uma boa cópia ou uma boa falsificação é aquela que é igual ao original. Sim ou não? Se você falsificar uma nota de dinheiro do tamanho diferente, ou com a textura diferente, ou com um brilho diferente, o papel diferente, você vai ser pego. Então, uma boa falsificação é aquela que é igual à original. Quando Paulo se utiliza desse termo, ele está falando, obviamente, de uma imitação boa, de uma boa imitação. É a mesma palavra que ele usa, por exemplo, quando ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, Paulo está nos convidando a sermos imitadores de Deus. E agora sim eu vou ler João no capítulo 8, e olha o que diz.
Vou ler o versículo 12. Olha o que diz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ou seja, quem está no meu caminho, no mesmo caminho, quem me obedece, está na luz. Veja como é o objetivo. Vamos continuar lendo, versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Então veja, nós vimos lá a ordem de Paulo para que nós sejamos imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. Então olha o que Jesus está fazendo, imitando ao Pai. Ele está fazendo aquilo que o Pai disse para fazer. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, crente não é quem bota lá no Instagram assim, religião, cristão. Pode até botar. Mas se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, se vocês objetivamente cumprirem a lei, vocês me amam e são meus discípulos. Versículos 38 e 39. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Isso é importante, olha só. Sede, pois, imitadores de Deus, Paulo disse. Agora, olha o que Paulo vai dizer, ou o que Jesus está dizendo, para os fariseus. Eu falo do que eu vi junto do meu Pai, e vocês fazeis o que vocês viram junto do Pai de vocês. 39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Lembra que nós lemos Mateus no capítulo 5 na semana passada? Que nós devemos amar os nossos inimigos, porque esse era o padrão de Deus, para que vocês sejam feitos filhos de Deus. Lembra que nós lemos em Mateus 5? Vocês devem amar os vossos inimigos para que vocês sejam feitos filhos de Deus. Não era feito no sentido do seguinte: olha, existe uma obra na qual vocês podem fazer e a partir daí vocês têm filiação com Deus. Não é isso, não é salvação pelas obras que ele está dizendo. É o que Jesus está dizendo aqui, ó. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam fazer o que Abraão fazia. Ou seja, sede meus imitadores, ou melhor, sede imitadores de Deus como filhos amados. Um filho imita o seu pai. E filho amado aqui, essa expressão, ela era utilizada muito especificamente para o filho único. Para quando o pai e a mãe tinham um único filho. Ou às vezes o pai, né? Porque o homem às vezes tinha mais de uma mulher. Mas quando o homem tinha um único filho, era o filho amado. Por quê? Porque aquele filho não precisava dividir a sua atenção com outros irmãos. O amor do pai e da mãe era exclusivo para aquele filho único. De modo que quanto mais filhos o homem ou a mulher tinham, aquele amor estaria dividido conceitualmente. Mais filhos para amar. Então o filho amado aqui é o filho único. Tanto que é o mesmo termo utilizado em Mateus no capítulo 3, quando Jesus se batiza, e se ouve aquela voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E é o mesmo termo também de Mateus no capítulo 17, quando no Monte da Transfiguração também se ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Então, sede imitadores de Deus como filhos amados, como um filho único. De modo que vocês receberam tanto amor, porque vocês são filhos amados de Deus, que é necessário que vocês imitem o pai de vocês. Vocês não podem ter uma conduta diferente do pai de vocês. E ele vai explicar que amor é esse. Versículo 2. E andar em amor, agora olha o padrão. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, o que as pessoas dizem normalmente? Se você me ama, você vai fazer tudo o que eu quero. Se você me ama, você não me diz não. A geração Z, essa geração mimada de hoje em dia. Um pai que ama o filho não diz não para o filho. Não corrige assim. Um pai que ama o filho, ele dá ao filho aquilo que o filho deseja. Não diz não. Sendo que o amor de Deus é cheio de nãos. Porque se você continuar lendo o versículo 3, que nós não vamos ler, olha o que Paulo diz. Mas a fornicação em toda pureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós,
Versículo 4, nem torpeza, nem parvoíce. E ele continua fazendo uma lista de nãos, uma lista de coisas que você não deve fazer. Então o amor de Deus, ele é cheio de nãos. O amor de Deus, provado em Cristo, é um amor sacrificial. Vocês leram aqui comigo o versículo 2? Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ou seja, diferente do que o mundo prega, o amor de Deus, ele é feito de sacrifícios. De modo que amar a Deus, em primeiro lugar, consiste em buscar a glória de Deus antes do próprio prazer. Foi o que Cristo fez. Cristo se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus. Jesus disse assim, ó: eu entrego a minha vida espontaneamente, voluntariamente a dou. Ninguém pode tomá-la. Jesus disse: eu tenho poder para dá-la e para reavê-la. Eu estou dando a minha vida porque eu quero. Por quê? Porque Cristo buscou a glória de Deus, ainda que isso implicasse em sacrifícios, e implicou num maior sacrifício que alguém já fez, o sacrifício de Cristo. Então, o amor comunicado a nós, de modo que nós possamos exercê-lo, consiste, em primeiro lugar, em buscar a glória de Deus antes da nossa própria felicidade. E eu falo entre aspas porque verdadeira felicidade só em Cristo. Cristo tem muita felicidade, Cristo tem toda a felicidade para nos dar. Lembra o que nós vamos ouvir naquele dia? Vinde benditos de meu Pai, ou seja, felizes de meu Pai. Vinde para o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo, vinde. Felizes. Então nós somos feitos e fomos criados para sermos felizes, mas em Deus. Há uma felicidade para nós, uma alegria em Cristo. Enquanto os homens buscam ou buscarem amor, felicidade, alegria nesses amores humanos ou no amor como é definido pelo humanismo secular, tudo o que vai acontecer são homens infelizes, é o índice de doenças emocionais cada vez maior, porque os homens buscam satisfação naquilo que não é Deus. Então, para resumir a aula de hoje, se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, pode fazer. Para resumir amor é o cumprimento da lei, cumprimento objetivo da lei. Então, eu amo não quando eu me emociono, eu amo quando eu cumpro a lei, aquilo que Deus estabeleceu como dever, como norma prática. Por isso, eu devo aplicar o meu coração ao conhecimento, eu devo dedicar tempo à lei de Deus, para que eu possa crescer em amor. Vimos também que isso é antinatural. Por isso, esse processo de santificação, para que nós amemos mais a Deus e uns aos outros, nem sempre vai ser fácil. Às vezes vai ter sofrimento, às vezes a porta é estreita, e às vezes o caminho é bem apertadinho. A minha intenção era dar alguns exemplos aqui, mas eu não vou fazer, faltam 5 minutos. Posso encerrar e continuar na próxima aula. Alguém tem alguma pergunta? Alguma consideração? Todo mundo entendeu o atributo do amor até aqui? Sim? Vamos orar então. Pode se colocar de pé? Pedir para o Patrick fazer essa oração.
exortação nessas palavras que foram mencionadas. E também prepare-se os nossos corações para o culto que virá para você. Nós te oramos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. 10h30 a gente volta?